Resumo da Câmara de Vereadores, tá? Pega lá e tal. Às vezes às quintas, às vezes às sextas. Mas está sendo mais o certo é as terças, né? A nossa tradição é as terças-feiras. Tanto é que muita gente aguarda, já espera, para saber o que é que foi falado na Câmara de Vereadores. Principalmente nosso amigo Jean, né? Que fica lá com. O homem que ganha pão? Não, é o homem que ganha pão, querendo de olho para ver o que é que você vai falar, para ver se você vai falar alguma coisa que não aconteceu. A Câmara, na sessão, a primeira sessão, retornando aí as atividades na Casa Legislativa, a presença da maioria dos vereadores, só a vereadora Angélica, que não pôde estar presente, né, fisicamente, mas virtualmente ela estava lá, ou seja, através de uma imagem que foi colocada, né, da sua residência. E os vereadores que faltaram ontem, né, também marcou aí a falta dos vereadores, tanto o vereador Pedro como o vereador Wendel Chaves, né? Que, por sinal, tive uma informação hoje, né, com exclusividade. Eu já tinha dado essa informação, mas estávamos aguardando aí a decisão. E hoje, agora meio-dia, eu fiquei sabendo que ele não vai ser mais candidato, não vai poder ser candidato a vereador, né? Por conta do seu trabalho, da sua empresa. Ele vai ser transferido para o Rio de Janeiro, né? Trabalhar no Rio de Janeiro. Né? A Petrobras está saindo da Bahia em certo ponto, né? Já está se desmontando aqui na Bahia. Estaria indo para o Rio de Janeiro trabalhar e não vai poder ser vereador. Ou seja, agora sexta-feira vai ser o, né, bate-martelo. Eu fiquei sabendo hoje de como vai ser. E no sábado vai ter o anúncio do prefeito Tato também, né? Então estamos nessa grande expectativa também, né? Mas vamos falar da Câmara de Vereadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, de forma oficial, meu amigo Washington Nem. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Ivanildo, a todos os amigos e amigas ouvintes da nossa, agora TV Web, olha Pititinga. Barrados no baile, teve isso ontem, né? A Câmara foi barrada, a imprensa foi barrada para não entrar na Câmara, não pode. Não pode entrar na Câmara, a imprensa não, ninguém pode, só os vereadores e os funcionários. Mas Cadu estava lá, ele ia usar a tribuna livre, né? Enfim. Então teve a primeira coisa foi essa, o primeiro impacto. Depois inicia a sessão com 5 minutos de pausa. Vamos pausar aí para discutir sobre o que nós vamos fazer, porque estava meio que perdido o que iria acontecer com relação à indicação do vereador Laelso de Roxo. Então, a sessão já começa tendo uma pausazinha aí, antes de entrar a tribuna livre, que, como você bem citou, o próprio Carlos Eduardo, ele deu conselho, eu quero dar um conselho que vocês poderiam fazer isso aqui. Carlos Eduardo consultor, né, o conselheiro da Câmara de Vereadores. Bacana, isso é bom, viu? Ou seja, a Câmara está bem assessorada, porque os seus assessores já têm uma assessoria externa, assim, extra, né? Então isso é bacana. A sessão correu mais ou menos por aí. O Carlos Eduardo trouxe uma questão forte, que foi a questão da Embasa, e que a gente tem percebido essa forma que a Embasa tem agido com relação às cobranças absurdas dentro do seu uso, do uso das pessoas da água. E, por exemplo, você está usando, do nada, se você não reparar, o valor está muito alto. Essa preocupação dele é a preocupação de muita gente, que às vezes vão até lá, às vezes não vão, pagam, e mesmo sendo abusiva, mesmo sendo errônea, vamos dizer assim, essa cobrança, as pessoas precisam pagar, porque senão a Embasa corta. Aproveitando disso, quando chega lá no final da sessão, o vereador Josmar Barbosa, que menciona, meu caro Ivanildo, sobre dois projetos, duas emendas, né, duas indicações, uma da ex-vereadora Eliana Gonzaga, que fala sobre a isenção da cobrança de religação, se alguém está com água cortada para religar, a indicação dela, o projeto dela é que isente essa cobrança, deixe de existir a cobrança da religação, e é o projeto dele de diminuir em 50% a cobrança da taxa de esgoto, não é? De 80% para 40%. Sabe? Mencionou sobre esses dois aspectos que ele se referia ao que o Carlos Eduardo tinha trazido de discussão para a Tribuna Livre na sessão de ontem. É muito pertinente, porque é importante que a gente esteja sempre tocando nessas teclas, que às vezes cai no esquecimento. Né? As pessoas vão para o esquecimento e aí há os abusos. E quando a gente vai cobrar, não, mas tem que pagar para depois a gente resolver. Vai resolver como? Você vai pagar um preço absurdo e vai descontar isso como? Às vezes você precisa desse dinheiro para uma outra coisa, porque a população cachoeira não é uma população rica. Né? Embora até pareça em alguns aspectos. Agora fica fazendo uma cobrança dessa e você precisa pagar para depois talvez descontar em outra cobrança, e aquele dinheiro que você poderia estar usando no pagamento real do seu uso de água, do consumo de água, você pagar mais com outro dinheiro que você poderia usar para outra coisa. É ilegal, né?
É assim, nós pensamos. Tinha o vereador Leonardo Boaventura, Ivanildo, que não vai falar, ele menciona com relação, evidentemente, ele faz um agradecimento ao prefeito, né, dizendo que a maioria dos calçamentos, ou todos os calçamentos que foram feitos agora pela prefeitura foram indicação dele, né, então agradece ao prefeito por essas inaugurações e fala com relação ao Tororó, que o Cadu também falou, não apenas da Embasa com a falta de água, mas falou sobre o calçamento da rua que ele mora, da rua que ele tem uma pousada, que ele intitulou assim, prefeito, calce a minha rua. Né? Então, a rua dele, que não foi o calçado que ele disse que ele começou a intitular como Tororó 1 e Tororó 2, que é o Tororó, aquele que está todo calçado, que vai até um determinado ponto, e o outro que não está calçado, que é a rua que ele chama que é a rua dele. Né? A rua da pousada, a rua que ele tem uma pousada. E o Leonardo Boaventura fala com relação a isso, que ele havia pedido, ao mesmo tempo ele já estava fazendo um pedido ali ao prefeito que calçasse essa rua, essa parte lá do Tororó, que não é calçado. Né? Em cima disso, a vereadora Ana Cristina, que, né, fala também sobre essa questão da Embasa, todo mundo pegou essa deixa do Cadu para falar também sobre essas questões da Embasa, como o vereador Júlio César Teta havia falado em relação a essas cobranças absurdas, menciona essas coisas que passou por todo mundo mesmo, quase que o mesmo discurso, mas continua, né? Ontem foi alguns discursos menos de campanha, mas o discurso final, que é sempre o final, né, que é o discurso do presidente, é um discurso forte. Mas subiu e disse que, eu achei que você, Ivanildo, estava na Câmara por conta até do que ele mencionou. Ivanildo esteve aqui mais cedo e me falou, fale mais baixo. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Eu achei muito engraçado isso, mas tem uma outra observação que eu queria fazer em relação a isso. A Ana Cristina fala sobre a falta de qualidade de algumas obras, e ela menciona com relação à base de tanque que caiu do Calolé, né? Acho que é a questão de como foi feito de fato. Vai pegar peso, né? Então a base cedeu, e poderia causar um problema muito maior. Aí ela se referia à barreira que existe ali no Capoeiro Sul, que existia, né? Ele disse, olha, então tem que cobrar e tal. O prefeito até que parece que ouviu, pensou um pouco mais e retirou aquela barreira que está ali próximo na BR ali, que dá acesso tanto ao povoado do Capoeiro Sul, quanto à empresa Mastroto e tal, que é caminho ali. Tirou, porque é um acesso mais livre, mais próximo para as pessoas. Não é? O vereador Cosme que traz, Ivanildo, em sua fala, com relação à Embasa também, e ele repudia, ele foi muito veemente em dizer que colocar essa culpa e repudia posicionamento e fala do governador do Estado, né? Do governador da Bahia, o governador Rui Costa. Ele, todo mundo sabe que ele é declarado oposição ao governo do Estado, ao governo Rui Costa, e aí ele fala com muita ênfase com relação a repudiar atitudes concernente a esse ponto, que foi o ponto que o Eduardo Cadu levou ontem para a Câmara, com relação à Embasa, esses problemas que estão acontecendo que a Embasa traz para a Cachoeira. Né? Fala também sobre o hospital de base, novamente ele traz essa discussão do hospital de base, não é? Aí, que mais adiante o vereador Teta vem falar com relação a isso, e o Josmar também parabeniza e tal, falando com relação a isso, que nós vamos mencionar, que é uma espécie de comprometer o vereador Cosme Carlos, né? Enfim, e ele disse que quando ele faz uma crítica ao Hospital de Cachoeira, a Santa Casa de Cachoeira, ele não faz como algo pessoal, ele faz como algo para ajudar. A crítica que ele faz é algo para alertar e ajudar o bom funcionamento da Santa Casa. Ele disse que levou uma criança, já tinha passado 2 vezes pela Santa Casa de Cachoeira, e ele levou para a Feira de Santana para ser atendido por um pediatra. Ele disse que o hospital que ele ajudou a dirigir, que ele trabalhava, que tinha tudo, que tinha todas as especialidades. E o Hospital de Cachoeira não tem. E aí ele cita essa questão dessa criança que ele teve que levar para a Feira de Santana. Né? E aí ele fala, inclusive, enfatiza essa questão do hospital de base, que ele não concorda, e menciona que ele tem uma indicação na Câmara de Vereadores para que a Prefeitura construa uma UPA, que a UPA ele é a favor. Que ele não é que ele não seja a favor do hospital, é que ele compreende que a Prefeitura, o município não tem nenhuma condição de manter o funcionamento do hospital. É o argumento que ele usa com relação a isso, e que se bem que uma UPA é um hospital, claro que de um porte bem menor,
né? Isso é incontestável, certo? Vereador Enio, né? Fala uma vez, vereador Enio, e traz com relação a... Ele traz uma preocupação, porque quando o Cadu fala com relação mais direcionado às pessoas do Tororó, ele traz uma denúncia com relação às pessoas que pescam, né? E aí fala com pesca de bomba, e diz que gente que estava pescando botando carrapacida, né? E que é outro crime e tal, que de fato nós levamos um tempo que a gente ouvia, mesmo por aqui, a gente ouvia inclusive as explosões, que eram pessoas que pescavam, que é extremamente perigoso, que é criminoso, né? Pescar de bomba. O vereador Teta novamente traz a lembrança desse trabalho que deve ser feito no Morumbi e no Alto do Túnel. Acho que novamente teve deslizamento de terra, que o negócio está ficando mais perigoso. Pergunta ao prefeito se é isso que ele quer, se quer que desabe casa, se quer que chegue a fatalidade e tal. Ele traz essa preocupação. E fala também dessa questão, de novo, né, do abastecimento de água, né, com relação ao que a vereadora Ana Cristina tinha trazido, a questão do Calolé, sobre aquela base que caiu da água lá do tanque, né? A abertura, novamente ele traz a questão da abertura do mercado, que tudo está funcionando em Cachoeiro, o comércio funciona normalmente, já está tudo liberado, mas o mercado não. Ele pergunta ao prefeito se vai ou não vai liberar o mercado, que as pessoas precisam também, têm suas necessidades, têm suas dívidas para cumprir, suas obrigações. Menciona com relação às deficiências de pessoas, com relação ao álcool. E ele fala, olha, no CAPS tem muita gente envolvida que toma medicamento, tem problemas, muita deficiência com álcool. E o prefeito inaugura quiosques e mais quiosques em Cachoeira, que são bares, né, que ele inaugura, para poder vender álcool. Né, que ele deveria estar muito preocupado nessa questão agora da saúde, porque o CAPS cuida da saúde, né, e tem essa questão agora do Covid-19, né, e o prefeito está investindo muito em quiosque, investindo em lugares que vendem bebida alcoólica. Aí, novamente, ele faz uma pergunta e uma cobrança, prefeito, cadê os 50% dos salários que foram tirados dos salários dos professores? Né? Se não vai voltar, se não vai reembolsar os 50% do salário dos professores. Aí o vereador Laelcio de Roxo, que traz a questão da cobrança de celeridade, tanto da Embasa como do governo municipal, com relação a esse ponto tão tocado ontem, que demorou, como você bem disse, e achou que não ia ter sessão, seria apenas a fala de Cadu na Câmara, na tribuna livre, seria apenas a tribuna livre, não teria sessão ordinária, que aliás, que quando terminou, o vereador Cosme ficou cobrando que tinha indicação para votar, e tinha parado ali nas representações partidárias com a fala do vereador Josmar Barbosa. Elson ainda fala com relação às estradas, e aí citou algumas, né, como Caibungo, foi citando algumas comunidades, que as estradas ainda estão em péssimas condições. E, novamente, ele traz a preocupação e essa observação, agradece e parabeniza ao prefeito por estar reformando as escolas. Em contrapartida, ele fala com relação a como está sendo feito, como estão sendo feitas essas reformas das escolas. Frisa essa questão do abastecimento de água, né, que a água fica lá com 1.000 litros apenas para a escola, reforça a ideia do poste que tem dentro da escola, e precisa entender que reforma é essa, que tem um poste dentro da escola, já que a reforma aproveitaria para tirar esse poste que estava dentro da escola, não é? Aí o vereador Josmar, quando chega para falar, ele vem falar da Embasa, toma a defesa dos funcionários da equipe que tem na Embasa e fala com relação a isso, dessa indicação dele, da isenção da ex-vereadora Eliana Gonzaga com relação à isenção da religação da água e a questão dos 80% para 40% da taxa de esgoto, que seria 50% de corte, né, de diminuição de abatimento, porque 80% é realmente, e foram várias críticas, e são reais, que taxa de esgoto é essa que nada faz pelos esgotos. Né? Diz ainda, comprometendo evidentemente ao vereador Cosme, que parabeniza porque ele falou, ele fez um vídeo dizendo que o prefeito está fazendo obras eleitoreiras, que precisa falar a verdade, que o prefeito está mentindo para o povo. Isso o vereador Josmar, evidentemente, querendo comprometer, de certa forma, isso é discurso,
não é discurso de candidato, é discurso de quem está no lado da oposição do governo municipal. E isso, é claro, entender. O vereador Cosme é da base do prefeito, né? Eu ouvi o discurso do vereador Cosme, foi na semana passada, não foi nessa. Ele realmente discordou de determinadas coisas, porque ele está na base, ele não precisa concordar com tudo, mas eu não acredito que o vereador Cosme esteja jogando contra o prefeito Tato Pereira. Eu não acredito nisso. Ele é da base e a gente sabe que se ele não quisesse partidário na base, ele sairia da base, né? Ele pode estar insatisfeito com determinadas coisas, pode estar chateado, mas não acredito que ele jogaria contra o governo municipal, né? Questiona com relação às promessas de campanha que o prefeito tem tido, que até agora não tem realizado. Algumas coisas, segundo o vereador Josmar Barbosa, algumas coisas o prefeito tem feito porque é ano de eleição. E por que não fez esses anos, 3 anos, e nada fez, 3 anos e meio, e nada fez agora, exatamente no ano da eleição, que ele começa a fazer algumas inaugurações, fazer algumas intervenções em algumas comunidades. E aí ele classifica, meu caro Ivanildo Paulo, me permita aqui, deixa eu fugir um pouco aqui, né? E ele classifica a gestão municipal como que essa gestão do prefeito Tato é a gestão do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele faz uma alusão aí, tentando, né, uma forma de tentar avacalhar com o governo, né, diminuir o governo, embora o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma versão de infanto juvenil, uma história de infanto juvenil criada, questão sabe aquele desenho do O Mundo Fantástico de Bob? Muda aquela vida de imaginações, né? Onde um sabugo de milho vira gente, uma boneca de pano cria, não é? Então ele faz essa referência, ou seja, é mentira, né? Tinha mentiroso, tinha como se fosse a história, ele diz que o prefeito é mentiroso. Traz essa discussão para dentro, que é uma forma também de comprometer. Como nós temos percebido, evidentemente, com a sagacidade que o vereador Josmar Barbosa tem, que ele é astuto, ele é sagaz, ele não é bestinha, né? Aliás, é a observação que eu queria fazer dele, que quando você falasse um discurso dele forte, ele tem um discurso excelente, né? E aí sabe mudar, porque quando ele grita, é uma forma isso é retórica, né, dele. Ele é uma forma de traduzir a indignação, né? Ninguém se indigna falando mansamente nem sorrindo. Portanto, eu penso que às vezes as pessoas, quando chegam a um ponto de falar muito alto, ou de gritar, ou de algo dessa natureza, às vezes é para chamar atenção de forma gratuita. Tem gente que quer se aparecer, mas tem gente que é para mostrar o quanto aquilo é sério, o quanto aquilo é importante, o quanto está indignado. É um fator emocional. E isso conta muito, né? O vereador Josmar é da oposição e é candidato, é pré-candidato à reeleição. Então, né, isso conta, isso vale. Com certeza, né? Quando eu coloquei, né, na questão do gritar, né, que às vezes até o sistema de streaming da Câmara e algum outro sistema, eles começam a vibrar, travar. Não é terremoto, não. Não, você acaba não tendo uma qualidade audível, né? E às vezes prejudica, né? Às vezes ele quer falar... Talvez não seja o volume, acho que ele encosta muito, fica muito próximo do microfone. E às vezes a situação, né, de ele passar uma informação com veemência, de uma forma bem, né, bem transparente, num certo ponto, né, acaba sendo... não fica pura e clara, né, para quem está ouvindo às vezes, né, vê muita zoada, né, e eu acho que ele poderia mudar, pode sim falar de forma exaltada, ele tem uma questão performática, né, ele faz algumas performances, ele cria alguns lemas, ele que traz o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele que diz que é o pior prefeito, a pior ingestão, né, da história. Então ele cria essas narrativas, essas formas para poder chamar a atenção. Ele já tem toda a atenção, é o último a falar. Então é uma coisa que ele já tem, né, de natural, não tem ninguém contrapondo a ele, não tem nenhum pós, Josmar Barbosa. Então o que ele fala fica como verdade, né? Ele toda vez tem essa prerrogativa da última fala, e isso é uma vantagem, a gente não vai dizer que não é uma vantagem que ele tem, e não tem um contraponto. O outro vai dar o contraponto daqui na outra semana, se tiver sessão, né? Como o Leonardo deu contraponto relacionado que não ele tem mais falado. Explicações pessoais, muito tempo não tem, né? Então não tem essa... Ele já tem um poder, né? Ele já tem um poder. Eu acho que hoje o maior poder do presidente da Câmara não é a questão de administrar, de ficar lá. São as prerrogativas, né? São o momento que ele tem de fala, né? Na hora, por exemplo, de um vereador de oposição. Por isso que é importante, né? Quando o vereador de oposição assume, ele ganha um patamar, né, diferenciado dos outros vereadores. E a gente não tinha acompanhado isso há anos. Né? A gente tem que falar uma coisa histórica, que há anos a gente não vê um vereador de oposição presidente da Câmara. Então, sempre foi um vereador que combinava, às vezes não falava, o Wendel não falava,
né? Teta já foi presidente de base na Palavra, né? E outros presidentes. Nessa gestão não tivemos Teta, né? No primeiro mandato, nos 2 primeiros anos, e complementando com o Josmar, que é uma novidade, né? Como até administrativamente ele tem feito um trabalho, né? A gente tem que dizer, tem que ser a real, ele tem feito um trabalho administrativo na Câmara, mas nos discursos dele, né? Ele às vezes quer gritar muita, né? E isso dá um ar de, não sei, eu ouvi pessoas falar assim, parece que ele está desesperado, está querendo fazer. Não modela o tempo todo, né? Não, ele fica naquela alta tensão, e é isso que eu queria dar ao conselho. Vereador, presidente, fale mais baixo, né? Dê seu recado, mas tente ser uma coisa mais calma, para poder transparecer. Eu sou da roça, eu sou da favela, achando que isso eu acho que aí não cabe, né? Não justifica. Até cria uma ideia de que favela e pessoal de roça sai gritando. Pelo contrário, gente da roça mais pacato. São mais pacatos, são pessoas mais que estão aí nesse sentido. Então, acho que... Agora, eu queria chamar a atenção, se você pegou um detalhe ontem, da fala de Laelcio. Laelcio disse que o prefeito visitou. Mas ele disse que não é a primeira vez, não. Ele tinha falado uma vez com relação... Eu não estou me recordando se foi aos containers, foi alguma coisa assim, que ele tinha falado umas 3 ou 4 sessões anteriores, ele já havia falado também de uma visita não, de uma passagem, o prefeito foi e falou com ele, parou e ficou conversando com ele. Agora vê essa coisa de visita. Ele disse que visitou, foi até a residência dele, parece que no último domingo, né, ou no último final de semana, que conversaram, né? E conversaram, não sabemos, claro, o prefeito está em busca de apoio, né? E vê Laelcio como um possível... né, possível aliado. Um aliado, ou seja, um dos que tem hoje, pode dizer assim, uma garantia de retorno à Câmara, porque ele tem uma base bem feita. Ele tem feito um trabalho muito bem montado lá, junto com sua mãe, com seu pai, né? Então ele está presente, ele é muito, tá muito carismático. Então ele provavelmente já tem uma cadeira garantida. Então o prefeito está pensando aqui há 2 meses, ou seja, daqui ampliar aí o leque. Daqui a 6 meses, né? Ampliar seu leque, porque ele pode ter uma perda também. Isso. O Wendel saindo já não é mais, né? O Wendel seria também quase certeza de um voto, uma reeleição, né? Vão entrar vereadores novos que podem ter um comportamento diferenciado. Então ele quer garantias. Então acho que o prefeito está querendo amarrar alguma coisa para pós-eleição, né? Pelo menos com essa conversa com o Laelcio. Ó, Laelcio, você pode estar apoiando aí, né? Eu acredito que vai ser assim. Você vai continuar com essa base aí. Se perder, você vem para o meu lado. Pode ser isso, né? Já pode estar fazendo isso. Pode ter uma negociação. Porque é lógico. O prefeito, no máximo, e isso aí um passarinho, né? Me falou? Um passarinho. Passarinho dá o palma? Não, nem foi dar o palma, não. Não foi não. Mas um passarinho me falou que ele tem procurado alguns. E tem dito o seguinte, olha, a proposta é a seguinte, se porventura o vereador, acho que, se não me engano, 2 vereadores, 3 vereadores, que ele diz, se porventura você não vier para cá, para minha base, pelo menos não fale nada. Não fale nada contra, né? Essa coisa de, se o vereador, ele é, digamos que um peso para a imagem ou para, um processo eleitoral para o prefeito, se ele, quando fala, pode travar um pouquinho, distanciar as pessoas, afastar mais as pessoas do prefeito, ele não falando pode não aproximar. Pode até não aproximar, mas também distanciar não vai. É uma vantagem que o prefeito pode ter. Se o vereador não chegar para o lado dele, mas pelo menos não fala nada contra ele, entendeu? Tem um pouco de que aí que fez uma discussão mais ou menos nesse nível. Que a ideia principal do prefeito, evidentemente, né, todos fariam isso, que seria o quê? Trazer essas lideranças, esses vereadores, para o seu lado, não vai me apoiar. Mas se você não quer apoiar, então faz o seguinte, você não vai apoiar, o último suspiro desse é esse, é muito uma cartada. Se você não vem para o meu lado, então pelo menos fica na sua, não precisa falar nada. Pronto, me dá vantagens. Vantagens. Né? Faça a sua campanha de boa, mas não precise, né, se exaltar nos ataques e tal, porque a gente pode conversar daqui a 6 meses, né? Porque pode mesmo. Porque pode, tá tudo dentro do... Política é a arte da negociação, né? E o prefeito Tato, isso ele é um mestre, né? Ele pode dizer que ele é um PhD em política em relação a como montar a sua estratégia. Uma outra coisa que também chamou a atenção ontem, na sessão da Câmara, né, que a gente pode dizer assim que foi a fala, né, do vereador Leonardo, né, que comentando, né, algumas situações que ele tem vivido, né, de ações e campanha, né, para reeleição, né? Como é que você vê? Eu tenho percebido o vereador Leonardo, queira ou não queira, assim, um pouco apagado, um pouco assim, né? Não. Parece que está desacreditado, né? Parece. Mas está triste. Eu tenho essa observação, eu comungo com o seu pensamento, porque Leonardo, ele sempre foi muito ativo.
Ele sempre foi muito pra cima. E, ultimamente, até o discurso dele tá meio assim, né? Ele não, até quando ele é acusado, ele vem tentando se defender do que acusaram ele, do que ofenderam ele, mas de uma forma branda, assim, como se fosse desanimado. Tá esquisito. Mas ele fala com positividade, dizendo que vai se eleger sem ofender ninguém. Então ele já está dizendo que está garantido a reeleição. Né? Mas parece que ele mesmo não está acreditando nisso. Né? Do jeito que ele fala. Isso, né? Agora, a emoção dele, pelo menos. Né? Uma situação que a gente percebe, né? Sabe que hoje os vereadores que estão hoje em mandato, eles têm uma vantagem na sua busca, a sua reeleição relacionada aos vereadores que estão tentando. Primeiro, pelo tempo na casa, queira ou não queira, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e hoje é os únicos que já podem fazer uma campanha, né? Uma pré-campanha de forma, né? Livre, vamos dizer. Mais livre, assim, não oficial, porque oficialmente não está liberado para nada, mas eles podem usar a plataforma da Câmara ao seu favor, ou seja, fazer essa. Por que eles não estão usando? Até que começaram, né? Fizeram uns discursos aí, mas ontem foi uma sessão que ficou. Parece que se pautaram, acho que a atenção é para mim. Hoje é para mim. Porque pautaram tudo isso ontem, né? O que Cadu estava falando, questão da Embasa e tal, porque os vereadores focaram, né? Uma coisa ou outra, que o vereador pontuou aqui ou ali, mas foi tudo focado na questão da Embasa, porque nas outras sessões, nas sessões anteriores, eles estavam fazendo discurso político, um discurso de campanha, né? Parece que a coisa tá retroagindo, parece que assim, ó, eu sou decidido a fazer isso, apoiar tal candidatura, e parece que agora mudou e diz assim, peraí, então não vou fazer esse discurso não, porque ainda estou pensando, estou tentando negociar com outros candidatos. Como se fosse isso? Não é? Porque ontem ficou estranho. Eu não acredito que uma fala de Carlos Eduardo com um tema como esse, que praticamente corriqueiro, mudaria todo o processo de como estava caminhando a sessão da Câmara e a caminhada dos vereadores no seu dia a dia. Novamente, ontem, foi citada essa questão da segurança de estar ou não na sessão presencial. E aí vem os vereadores que vão dizer um filho de grupo de risco, todo mundo fala de grupo de risco. Salvo a vereradora Angélica, que tem uma idade já avançada. A questão dela é dela, não é alguém que está na casa dela. É da casa dela, mas também é ela principalmente. É ela principal. Né? Porque as pessoas, como foi dito ontem na sessão, as pessoas estão indo para os lugares. Cadu até falou, né? Poderia fazer um teste rápido para chegar aqui. Pois é, pode ser também. 12, 13 testes rápidos. Todo mundo vai em todos os lugares. Será que isso não leva risco para dentro de casa? Só na sessão da Câmara que vai levar risco? Eu não consigo compreender. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Sabe? Tá chamando o povo de cachoeira de idiota, é isso? Não, quero fazer uma pergunta. Vereadores que estão contra que a sessão, eu não vou citar nome, porque todos eles sabem quem eles que votaram contra a sessão presencial. É tirar o povo como idiota? É só uma pergunta. Perguntar não ofende. Verdade. Gostei desse seu questionamento, porque chega a ser irritante, né? Ou seja, essa ideia de alguns vereadores, dizer que não são todos, são poucos vereadores, de não querer o trabalho dentro da casa porque está levando risco, não sabendo que eles estão fazendo campanha. Estão fazendo já estão nas ruas, já estão. A gente entende a questão de Angélica, entende que cada uma proteção tem a sua proteção, mas a Câmara está oferecendo todas as condições, velho. Todas as condições. Ontem barrou a imprensa. A gente não pôde, barrados no baile. A gente não pôde participar da sessão por conta, seguindo que estamos sem moral. Embora tenha um espaço livre gigantesco. Mas eles entendem. E aí isso a gente tem que compreender. Eles não querem abrir essa situação para até criar questionamentos, né? A gente abriu para a imprensa. Mas é a imprensa, é para cobrir. A imprensa deve ter o quê? 4 pessoas? Mas eles entendem que a imprensa pode fazer o trabalho pegando o que está sendo colocado nas redes. Pode, e a gente pode fazer isso, a gente está fazendo com essa base, né? Mas nós fomos barrados. Não, fomos barrados. Sem moral nenhuma. A imprensa não tem moral. Foi Nayane que me disse isso. Mas em breve a gente retorna a estar presente nas sessões, na Câmara, não tem problema nenhum. Será que eles vão deixar um dia? Não. Deixa eles em casa mesmo. Tá bom sem eles aqui. Deixa a gente começar a bater nele. Tá bom sem eles aqui. Eu vou fazer isso, a gente vai fazer um momento, vamos bater. Eu fui parado na rua por um amigo nosso. Na semana passada. Aí eu quero dar um alô, porque ele me pediu, não tiver lá, dá um alô pra mim. Kaique, filho da primeira dama e tal. Um abraço, ele veio, me parou pra me fazer elogio. Pô, eu gosto de como você fala lá no programa. Eu ia te ligar, mas aí, não sei o que foi que houve o celular. Bom, ele, pra parabenizar, obrigado, Kaique, satisfação grande, meu irmão. Forte abraço, o valor tá dado. Aí, né, com certeza. Então, Washington, a gente agradece, né, a sua participação aqui. Hoje teve live, não teve? Não. Nós tivemos alguns impasses técnicos aí, mas sexta-feira nós vamos estar retomando aí.
Bom, na live ninguém é barrado. Ainda bem que eu não fui barrado aqui. Na live ninguém é barrado. E me perguntaram assim, pô, eu preciso que você me convide para sua live. Já. Ninguém que é candidato eu estou chamando. Ninguém que é pré-candidato, ninguém que tem mandato, pelo menos por enquanto. Tanta gente que está querendo aparecer, um bocado, né? Tem gente que nunca vai falar comigo, hoje já fala. Tem gente que não falava e me fez convite no Facebook. Isso é bacana, eu tô ficando importante ainda. Mas aí, me convidando para ser amigo, olha só, que bacana. A ideia agora é essa, né? Amizade, tudo. Como você é meu amigo. E aí, Berão, eu sou pré-candidato, vamos ser amigos no Facebook. Vamos ser amigos no Facebook. Amigo no Facebook. Como é que é? Não, viu? Mas não é? Eu faço você, não falo. Eu posso até falar, oi, mas não tenho amizade com você. Bom, amizade é outra coisa. Falar é uma coisa. Ser amigo é outra coisa. Não. Facebook. Facebook, hashtag Facebook. Beleza, né? A gente agradece a sua participação, a gente trazendo aí esse tema, né? A Câmara de Vereadores. Como disse ontem, foi o que chamou a atenção. Os 1 hora e 20 minutos de uso da tribuna do Eduardo, né? São 20 minutos, né? São 20 minutos. Aí ele pediu mais 5, aí deu mais 10. Aí deu só um pouquinho que eu quero falar disso e tal. Mas agora eu quero dar um conselho. O conselho foi massa. Né? O conselho foi massa. Eu quero dar um conselho. Eu não conselho? Aí eu já quebrando todo o protocolo, né? Entrando em tudo que é assunto. Né? Mas a empresa foi barrada. A gente não pode. Me barre aqui, não. Não, a gente não barra aqui. Porque na live lá também não é barrada. Não pode ir que ninguém é barrado. Valeu, meu amigo Gostone, pela participação aqui com a gente. Alô, meu irmão. Então vamos ser amigos no Facebook. Olha o peixe, olha a Pititinga, Naine Santos trazendo aí com a gente também, amigos ouvintes da pititinga.com.br, né, com os nossos apoios, né, apoio não, a galera do Clube do Ouvinte, hein, hoje tem sorteio, daqui a pouquinho no nosso Clube do Ouvinte, você que não faz parte, venha fazer parte do nosso Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte Olha a Pititinga. O Clube do Ouvinte Olha a Pititinga nasce como uma alternativa para ajudar a Rádio Web Olha a Pititinga a continuar sendo um instrumento